Fala, meus amigos do Altamente Rentável, hoje é um dia especial, tá certo? Vamos falar de um tema muito importante sobre governança corporativa. E eu tô aqui hoje do meu lado, minha sócia, minha mãe, Ivana Caruso. E temos uma convidada muito especial que está fazendo parte da nossa jornada. Hoje vamos abrir a cortina da Caruso para você, né, que é investidor e que é do mercado imobiliário, entender esse passo. Janete, que está aqui conosco, que é nossa conselheira independente. Seja muito bem-vinda, viu, Janete? Ah, se você também, meu amor. Seja muito bem-vinda. Mas para explicar, o papo hoje, o que a gente quer fazer aqui é contar a jornada que a Caruso está vivendo na governança corporativa, o que é isso e por que a gente está dando esse passo tão importante, né? E primeiro eu vou até pedir o seguinte, né? Explica assim rapidamente para o pessoal entender o que é governança, né, corporativa. Esse tema que está aí agora na moda, tem muita gente vendo, mas pouca gente sabe o que é. Então, na verdade, assim, primeiro obrigada pelo convite. Legal. Por estar aqui. Para mim é um privilégio estar na empresa de vocês. Eu acho que já faço parte dessa família junto aí também. Sim. E levar a Caruso para um outro patamar, né? E a governança, ela faz isso, né? E aí, acho que esse nome bonito, como você falou, sabe, Francisco? A gente primeiro tem que desmistificar ele. Porque a governança é para todas as empresas, independente do tamanho, do segmento, do negócio. E a governança vem para a gente, na verdade, pacificar ou dar um entendimento dos principais papéis e responsabilidades dentro da empresa, para a gente olhar, de repente, fatores que vão trazer eventuais riscos para essa organização, para a gente olhar a estratégia do negócio, ela está alinhada com os objetivos estratégicos da próprios acionistas da empresa. Então a governança ela vem para poder acomodar um pouco todos esses processos que estão em volta dessa empresa, dentro desse ecossistema, e a gente organizar ele, na verdade. Mas as empresas já nascem com governança. Só que muitas empresas não sabem que aquilo é governança. Então, em alguma medida, as empresas já têm um pouco mais de maturidade de governança, um pouco menos, mas elas já nascem com alguma governança. Bacana. E a gente vai poder falar um pouquinho mais disso muito depois. Bem. E mais, Oca, vou lhe perguntar o seguinte, você que encabeçou esse processo, né? E assim, é muito novo pra gente ainda está respirando isso, mas a cada reunião, a cada conselho fica mais claro para mim a importância de tomar esse passo. Mas conta aí para quem está nos ouvindo, Dona Ivaninha, como foi o processo de você entender que era o momento e que aquilo ali já era para Caruso, que precisava ser feito? Boa noite, é muito bom estar aqui junto com meu filho Francisco e com Janete, essa convidada especial nossa, que fomos buscar lá em Paraná para fazer parte da família. Trouxemos pro calor. Com toda essa expertise que ela está trazendo, essa contribuição maravilhosa para a nossa empresa. A Caruso é uma empresa familiar. E toda empresa familiar, ela tem vários riscos a mais do que as outras. E eu senti a necessidade de poder não perder a harmonia da família com o crescimento da empresa. Digamos que eu me senti um pouco desconfortável vendo um futuro próximo e já um presente já em uma empresa que é a nossa, que está em uma evolução muito forte no mercado e que esse crescimento pudesse vir a impactar e a estremecer os laços de harmonia que nós temos e preservamos, que é a nossa tradição familiar de sermos muito juntinhos e estarmos sempre, nosso amor, nossa união, está sempre acima de qualquer valor monetário. Então eu fui pesquisar sobre isso, de que forma poderíamos organizar melhor essa situação, mitigar ou diminuir esses riscos, porque, obviamente, que temos nossas discussões, temos as nossas desavenças, como toda família tem, e como toda empresa tem, discutir pontos de vista diferentes e estarmos no momento de debates, né? Cada um colocando o seu ponto nas questões de trabalho. Mas essa harmonia a gente sempre preservou e precisava dar continuidade a isso. Eu fui buscar em empresas que pudessem me ajudar nesse sentido
e que pudesse me trazer os recursos para dentro da empresa para que a gente pudesse organizar digamos assim, como a gente faz um edifício, um empreendimento, a gente faz uma fundação, prepara o terreno e faz a fundação para levantar e para que esse edifício seja sustentável, que ele possa, né, perenizar, para que ele possa ser motivo de alegria e de convivência para todos. A empresa também é assim. E eu não queria que a nossa empresa se acabasse na segunda, terceira geração, quarta, que com certeza eu estarei já no universo, mas eu não queria ficar de lá, chateada. Tava querendo jogar um tamanco, porra, Então. aquele neto fazendo merda. Vendo essa empresa se acabar. É o sonho de vida nossa. E graças a Deus encontrei alguns recursos em São Paulo, com alguns amigos. Eu fui fazer mais um curso na Startsa, que é a escola que eu escolhi durante algum tempo na minha vida para me dar recursos em várias áreas da minha vida. E depois disso, eu senti a necessidade de colocar isso em prática. Aí encontrei com alguns amigos que me ajudaram no processo de trazer a escolha desses nomes, e agora estamos no início num conselho consultivo com Janete, trazendo as bases, todo o organograma, tudo que a empresa precisa, os parâmetros, os novos documentos, as regras, a cultura, preservando toda a nossa história de vida e preocupados, além dos negócios terem perenidade, também vim com o recurso colocar a família em continuidade, preparando os sucessores para continuar essa empresa de forma mais segura. E estamos aqui agora começando esse trabalho, muito felizes de estar aqui contando com Janete e muito felizes de podermos trazer para o nosso time a empresa que já existe, as pessoas que aqui trabalham, segurança do patrimônio, e trazendo para eles também a felicidade de estar num local organizado, com a tradição familiar, mas com muita certeza de um presente e um futuro. Bom demais. Nossa, viu? Maravilha, né? Oi, Janete. Pra turma conhecer Janete, conta um pouquinho da tua história. Quem é Janete, né, que tá aqui fazendo esse trabalho belíssimo com a gente? Ai, obrigada pelo belíssimo, né? Então, a Janete é uma paranaense, né? Como você falou, vem lá de Curitiba. E a minha carreira profissional, ela foi desenvolvida sempre na cadeira de finanças, né? Então, majoritariamente sempre na cadeira de finanças. Mas eu sempre tive alguns outros viés, então eu acabei indo também, abraçando a cadeira de diretoria de RH, supply chain, outras diretorias. E até que num dado momento eu cheguei numa empresa, já estava como CFO há muitos anos, e aí essa empresa, a gente preparou essa empresa para ser vendida, né? E aí nesse processo de organizar essa empresa, e tivemos que trazer muita governança para essa empresa, eu comecei a olhar para o mundo de governança e falei assim, puxa vida, esse é o mundo que eu gostaria de estar mais presente nele. E a governança, como eu falei, as empresas já nascem com ela, ou deveriam nascer com ela contribui muito com as empresas, com a jornada dessa empresa. Eu sempre brinco que governança é precificável, ela retorna valor para as empresas. Exato. E aí, dentro dessa minha jornada na cadeira de finanças, a governança foi decisória para as minhas entregas. E aí eu entendi que eu queria estar na minha continuação de carreira, eu queria estar na cadeira de conselheiro. Né? Porque eu achei que eu também conseguiria contribuir com a estratégia da empresa, mas obviamente olhando a minha própria jornada, que já são mais de 30 anos, né? Eu sempre brinco que tem um monte de cabelo branco aqui, só não aparece porque eu pinto. Né? Então, assim, esses cabelos brancos são mais de 30 anos de estrada construída em vários tipos de negócios, né? Vários segmentos. Então, isso que eu acho que me deixou com bastante, uma bagagem razoável, porque são negócios diferentes, mas às vezes as dores ou as oportunidades são muito parecidas, né? E a cadeira de finanças acaba contribuindo muito nisso. E aí, mais ou menos, a jornada que a Ivana também conta, né? Que eu fui estudar também sobre governança, entender o que é governança, né? Onde que eu aplico essa governança. E aí fiz diversas formações de governança, fiz a formação de conselheiro de governança, de conselheiro, fiz certificação, fui fazer imersão fora do Brasil, então eu fiz
várias coisas para estar hoje nessa cadeira, né? E hoje eu estou como conselheira aqui na Caroso, mas estou também como conselheira em outras empresas. E isso, assim, a gente vê o quanto esse trabalho do conselheiro, quanto ele é bem feito, bem entendido, o que a empresa precisa naquele momento, porque o conselheiro também ele vai ajudar a empresa para aquele momento, mas para o momento futuro. E o tipo de conselheiro também pode fazer a diferença. Então eu sempre falo, né? Eu sou uma conselheira que vou ajudar muito a estruturar essa questão de governança. Eu gosto muito de olhar a evolução da empresa, né? Onde ela está e para onde que eu consigo levar essa empresa para o próximo passo, né? Obviamente vem um olhar muito grande de finanças, porque é o meu background, né? Mas aí no momento 2, talvez não é mais a Janete, talvez precisa trazer uma pessoa com uma outra habilidade, com uma outra skill, que vai ajudar a empresa para aquele momento. Então, é olhar para esse conselheiro e entender quanto ele consegue contribuir com essa empresa, né? Então, a jornada da Janete veio pelo mundo de finanças sempre vai correr aqui, né? Porque faz parte da minha jornada, né? E, obviamente, dentro dessa jornada, eu tive outras cadeiras junto com a cadeira de finanças, né? Não só no Brasil, mas também acomodando projetos fora do Brasil. E aí isso foi dando uma bagagem, foi dando uma musculatura, uma carcaça que hoje que acho que a gente consegue realmente contribuir com a jornada das empresas, né? Janete, nós tivemos a oportunidade, quero contar para vocês, de estar com Janete num seminário do IBGC, lá em Curitiba. Ela é coordenadora lá do capítulo do Paraná. Coordenadora geral do capítulo Coordenadora geral lá do Paraná. E foi muito bom e fez uma diferença enorme esse seminário que nós fomos lá em Curitiba. Nós tivemos a oportunidade de ouvir, né, histórias, relatos, depoimentos que ficaram marcados na nossa mente e trouxemos um grande aprendizado aqui para a empresa, né, de pessoas do Banco Itaúsa, do grupo Silvio Santos, enfim, outras que estavam por lá e que deram um verdadeiro show de aprendizado para nós. Nós, pessoalmente, estamos falando de nós, eu sei que toda uma plateia usufruiu disso, mas nós podemos falar do que nós trouxemos. Isso foi muito importante para nós, de ouvir aqueles relatos e de entender mais uma vez a raiz e a importância da governança para manter a família ali unida e para manter a empresa em ascensão. E percebemos também que a governança, o compliance, a segurança que isso traz, com todos as normas, o arcabouço que tem, né, lá dentro do que a gente chama de governança, que como Francisco acabou de falar, é um tema que está sendo tão falado, mas é que muitas vezes as pessoas nem sabem direito o que é. Né? Então, eu também não sou expert no assunto não, mas você, porque é a minha pretensão. Né? Então, assim, mas existe uma gama de coisas, pré-requisitos, documentos, enfim, uma série de situações que a gente tem que colocar na empresa que, olhando de fora, parece muito burocrático, mas não é. É necessário, é seguro para novos negócios, para apresentação de empresas para investidores, para os bancos, para o mundo nos ver de uma forma limpa, transparente, segura e para dar solidez à empresa, para dar retorno financeiro à empresa, para prover novos negócios mais seguros. Então, estamos nessa caminhada muito bonita. Eu pretendo continuar no IBGC porque entendi que é de referência, pelo menos no Brasil, do que se chama governança. E lá estão muitas pessoas que têm muito a nos ensinar. Né? Quero agradecer aqui, em público, a Janete essa oportunidade e também dizer que já estou aqui começando a me envolver com o capítulo Bahia, né, de nosso Salvador. Muito olha, baita propaganda para o BGC, hein? Olha, e nem tinha, hein, gente? Não está patrocinada, mas é do coração. Baita propaganda. O BGC acho que é a minha segunda casa, né? Então eu sempre falo que a minha casa era a casa de finanças e aí o BGC eu acabei incorporando ele na minha vida porque é a casa da governança. Hoje é a principal referência, de fato, de governança corporativa, não só no Brasil, mas na América Latina, dá pra gente dizer assim.
porque foi a instituição que trouxe a governança de uma maneira um pouco mais estruturada dentro do nosso país, né? Então ele realmente é uma referência. E foi onde eu escolhi, inclusive, eu escolhi primeiro o IBGC, para depois o IBGC me escolher para ser representante do Instituto no Paraná. Mas é uma instituição que ela é uma instituição de causa e onde realmente prega a boa governança, né? Porque a governança, Ivana e Francisco, ela vem para ajudar as empresas. Então, como a Ivana falou assim, a governança vai trazer vários documentos, que vai trazer transparência para essa empresa, vai trazer solidez e, de uma certa forma, ela mitiga os riscos de quem vai injetar em dinheiro aqui na Caroso, por exemplo, né? Exato. Porque se eu tenho uma empresa que ela tem um processo, uma empresa com suas demonstrações financeiras auditadas, se ela tem as políticas definidas, aí eu sei aonde o caminhar da empresa das pessoas que estão dentro da minha organização, eu tenho todos os meus procedimentos, eu tenho regras de compliance, eu tenho um planejamento sucessório dos acionistas, dos herdeiros da empresa, que vocês são uma empresa familiar. Então tem a Ivana e vocês dois, que vocês três montaram a empresa juntos. Vocês estão na primeira geração, mas vocês vão caminhar para a segunda geração, vão caminhar para a terceira, e eu espero que caminhem para muitas outras gerações e que a Caroso seja uma empresa de fato longeva. Porque as empresas nascem para ser longevas, mas infelizmente as empresas familiares, a estatística está aí para mostrar que cerca de 90% das empresas no Brasil são empresas formadas por empresas, são empresas familiares, né, com uma configuração de empresa familiar. E aí, infelizmente, 30% das empresas familiares da segunda geração para a terceira morrem, né? Então, somente 30% sobrevive. Então, 70% é mais ou menos o índice de mortalidade das empresas da segunda para a terceira geração. E o grande motivo desse índice tão alto de mortalidade um dos motivos, né, falta de governança, ou uma governança muito fraca, uma governança muito rasa, falta de planejamento sucessório, ou seja, como a Ivana falou lá no começo da sua fala, olha, tinha situações, a gente divergia, né, os filhos divergem com a mãe, etc. E faz parte do processo, né, eu acho que quanto mais divergência para convergir, melhor essas discussões. Mas se eu ficar só na divergência e não convergir, e aí muitas das vezes eu preciso, e a governança vem para isso, para dar ferramentas para que a gente possa usar nesses momentos que a gente às vezes tem dúvidas. E esses documentos, o importante é fazê-los no momento de paz, no momento de harmonia, como a Ivana falou, né? Então a gente todo mundo se ama, estamos num ambiente harmônico, esse é o momento para fazer. Então todo esse regramento, então fazer um acordo de sócio é um instrumento de governança. O que é o acordo de sócios, né? Ele é um documento muito maior do que só você falar do estatuto de a empresa SA ou de um contrato social se a empresa é uma limitada. Esse é um documento privado, não é um documento que eu preciso dar publicidade, é um documento onde os acordos entre os sócios, aquilo que vocês têm os combinados, é um documento que tem força de lei, você bota na tua gaveta que ele é só para vocês. Na hora que tiver alguma divergência importante dentro desses sócios, pode usar esse documento que vocês fizeram lá naquele momento de paz. Um protocolo familiar, aqui é uma empresa familiar. Então assim, hoje são 3 pessoas, né? Ivana, mãe, 2 filhos, e aí daqui a pouco Francisco casa, tem uma esposa, então a gente fala de um outro núcleo familiar, vão ter os seus filhos, e quando começam a entrar os cônjuges na empresa familiar, e eu não estou dizendo aqui que os cônjuges são um problema, mas eles potencializam algum tipo de divergência, porque vem outros valores a acoplar dentro dessa empresa familiar, dessa família empresária, e aí se hoje é um núcleo familiar, passa a ser 2, passa a ser 3, passa a ser 4, aí dependendo da quantidade de membros que tem essa família. E isso eu não tenho esses combinados ali, registrados no documento, inclusive da sustentação na hora que você vai defender, olha, o nosso regime de casamento aqui, por exemplo, na nossa empresa, estão todos separação total de bens. Se você tem um documento que sustenta isso, até na hora de você discutir isso no processo ali de casamento, de namoro, etc., facilita um pouquinho mais, sabe, Francisco? Então, a governança vem com esses instrumentos, né? E aí você pensa, nossa, mas é um monte de coisa, vai burocratizar a nossa empresa, vai engessar a empresa. No começo, talvez, porque até que todas as pessoas, as envolvidas ali, consigam entender como é que esses documentos funcionam, mas depois ele passa a fazer parte da tua empresa, né? Mas ele dá tanta solidez para a empresa, ele dá tanta transparência, porque o mercado também vê isso. E, obviamente, o mercado precifica isso, né? Então, isso traz valor para a empresa, né? Muito. É legal.
que olhando do ponto de vista assim de sócio, vou até fazer a brincadeira de 2 cadeiras, né? De sócio, Janete. É interessante fazer uma associação com o alicerce da casa. Né? Então, você preparar uma casa, que muitas vezes o terreno do empreendedorismo, vamos fazer assim, é um terreno de charco, né? Que você não sabe onde é que você pisa, é um terreno assim, surpresa a todo momento. E aí você preparar uma base sólida, né? Para que você resista no tempo, para que a umidade não suba, sabe? De você realmente eu acho que o primeiro passo que a gente está vivendo agora é esse na governança, né? Eu quero até falar para você o seguinte, a gente vai tornar isso aqui público para vocês a cada passo que a gente der, a cada evolução que a Caruso der, a gente vai compartilhar essa história com vocês. Esse é só o primeiro. E o momento que a gente está vivendo a Ivana, no olhar dela, né, como do presidente do conselho, um olhar de mãe, enxergou além e falou, poxa, eu quero minha empresa perpetuando, eu quero minha família harmônica, né? Então eu acho que o primeiro ponto foi esse. E aí eu acho que eu vejo essa base sendo construída, esse alicerce construído aqui muito bem para que a gente consiga caminhar por esse universo perigoso, digamos assim, cheio de riscos, mas você navega por ele de um formato mais robusto, né? Melhor. E quando você fica mais forte, o mercado te vê mais forte, e aí é um cascata, né? No momento que você se torna mais forte para o mercado, os negócios chegam, porque o dinheiro ele quer um lugar seguro e rentável para poder chegar. Porque a percepção de risco do mercado ela é melhorada, né? Você diminui o ela. Caminho assim, então, e aí já como olhar de gestor, que já olhando os próximos passos, que é legal, é o seguinte, a gente está aqui se preparando para dar um salto financeiramente falando, então a gente não está falando só de organizar porque eu quero minha empresa bonitinha, sabe? Que muitas vezes o pessoal, se não interpretar corretamente, vai achar que é um caderno que você deixa ali bonitinho para apresentar aos investidores. Mesma coisa que é feito em muitas empresas com planejamento estratégico, né? Que você pega aqui missão, visão, valor e ninguém sabe de nada, Então não é esse processo, eu acho bacana o que você está fazendo com a gente de conscientização. Não adianta eu te dar um book desse cheio de coisa para você ler se você não entender, melhor do que você entender, se essas práticas elas não enraizarem pela organização, sabe? E aí eu já vejo o outro ponto também que eu sempre valorizei muito, que é o ponto da mentoria, do pegar na mão e falar vamos juntos, sabe? Que é um caminho diferente também do consultor. Então muitas vezes as empresas buscam a consultoria numa dor para poder sanar alguma dor e fica meio que frustrado a depender da consultoria porque vem de lá uma solução empacotada, tome aqui e agora você que implemente. Aí ele vai embora. Ele vai embora, né? Pronto. E você não vê aquilo sendo realmente implantado. Devidamente, pelo menos, né? E a gente não está falando de um processo de estralar de dedo, a gente não está falando de um processo que a gente começou, não sei, acho que não sei quantos meses já vai para o terceiro, segundo, o negócio está bem... né? Mas não é um negócio que a gente está falando, 6 meses eu vejo pronto. Não, primeiro que a gente começa para não ter fim, que isso é bacana, né? A governança não tem um fim, você tem uma trajetória, você tem um caminho a seguir. E aí o legal do conselho é você ter uma pessoa que pegue na sua mão e siga essa trajetória com você, né? E você poder contar no conselho, que aí é sabe, eu acho que é uma chave de ouro para empreendedor, para a gente poder contar com a tua mente, sabe, poder contar com a tua expertise no nosso negócio, o teu olhar no nosso negócio, o que potencializa. E aí faz você poder gerar mais caixa, gerar mais riqueza, gerar mais negócios, mas de uma forma sustentável, de uma forma sólida. Sabe, o que você também não quer, poxa, eu quero, muitas vezes a gente tem muito empreendedor que faz uma carreira assim de sucesso meteórica e chega a um determinado ponto, não consegue sustentar ou... O próprio crescimento do negócio, né? Ou gerou tanto barulho que o cara chegou aqui de uma forma tão, assim, derrotado de tipo assim, porra, minha família, sabe? Fala assim, em termos de muita grana, mas outras coisas que são importantes destruídas. Ficaram no meio do caminho. Então não adianta também a gente ganhar muito dinheiro se eu estou perdendo o que é mais precioso na minha vida, que é a minha relação com a minha família, são as relações que eu tenho, sabe? Então isso tem me chamado muita atenção no processo, porque para mim tem sido assim, gotinha de sabedoria aos poucos. Né? Então, são as pílulas, né? As pílulas, exatamente. Esse processo... E o que você trouxe, Francisco, é bem bacana, porque assim, você foi falando, a governança não tem fim. Não tem mesmo, né?
Eu acho que o primeiro start é esse olhar de alguém da empresa, eu sempre falo, tem que ser ou os acionistas da empresa, o alto escalão da empresa, e no caso aqui foi a Ivana, que teve esse olhar e falou assim, a governança, ela tem valor e ela vai ajudar o próximo passo, o momento agora, mas o próximo passo da minha família. Porque o primeiro olhar foi a sua família, você quer manter a harmonia da família, porque daí começa a entrar os cônjuges e aí essa harmonia tem que ser preservada. Então, o primeiro olhar, que bacana. Então, se esse primeiro olhar, esse primeiro valor, essa primeira percepção de importância, de valorização da governança não tiver no alto escalão da empresa, ela não vai perpetuar. Você vai contratar a melhor consultoria do Brasil, estrangeira, etc. Ela vai embora, a governança não vai ficar sólida. E é por quê? Porque a governança, como você falou, ela não tem fim. Ela é uma jornada. E essa jornada, as pessoas que vierem fazer parte da empresa, seja da Caroso ou de qualquer outra empresa, primeiro eles precisam entender o negócio da família. A Ivana, na fala dela, trouxe a questão de tradição, que é super importante numa empresa familiar. Então eu venho com a minha bagagem, com a minha experiência, com os erros que eu cometi, com os acertos que eu cometi, né? E venho trazer o seguinte, o que isso aqui, nessa minha jornada, consegue ajudar a jornada da Caroso, mas também a jornada da família empresária, porque tem uma família aqui no meio. Então, se eu não cuidar também dessa família e dar tempo para que vocês degustem tudo que tem da governança, se eu trouxer tudo de governança de uma vez, a empresa não vai ter capacidade de absorver isso e usufruir tudo que ela tem de importância. Então, assim, vamos construir essa jornada, né, dentro do que a empresa hoje já precisa e dentro daquilo que vai trazer valor para a empresa, inclusive em olhar de mercado, né? E a gente vai construindo isso, mas ela não tem fim. Não tem fim, porque a ideia aqui é preparar a empresa de uma forma que ela fique tão sólida e que tenha uma percepção de valor que o mercado vai atribuir ela, que a gente consiga fazer qualquer coisa com ela. Se a gente quiser vender, a gente pode vender. Se a gente quiser abrir capital, a gente pode abrir. Se a gente quiser lançar debênture, a gente lança. Se a gente quiser trazer outros investidores, a gente vai trazer. Se a gente quiser fazer M&A, a gente vai conseguir fazer. E se quiser ficar na terceira, na quarta, na quinta geração, que seja uma empresa de 100 anos, de 200 anos, na mão da família Caroso, ela vai continuar. E a governança vai ajudar a fazer essa jornada. E como a Ivana falou, se ela estiver lá no outro universo, né, não vai poder jogar o sapato aqui porque vocês não estão fazendo a lição de casa, né? Acho que a Ivana, quando chegar no céu, ela vai ter que fazer um acerto com o Papai do Céu. O senhor vai ter que me dar a chance de jogar alguma pedra lá embaixo dos meus filhos se ele fizer alguma coisa errada. Então, e a governança vai ajudar nisso, né? Ela ajuda nisso, né? E isso é muito bom, né? Então, por exemplo, aqui tem um público que é investidor e que nos assiste, assim como tem um público dos executivos do mercado imobiliário e os empreendedores do mercado. Então, assim, como investidor, né? Então eu te falo o seguinte, hoje, se eu for botar minha grana em algum negócio, eu vou procurar saber cadê a governança. Isso aconteceu com a gente e muito legal, né? Uma certa feita a gente sentou com um grupo daqui, que é um grupo que tinha passado por uma venda, ou seja, venderam a empresa, né, ou fizeram a fusão, não sei, mas eu acho que venderam a empresa para um grupo grande e passaram por toda essa jornada de governança. Eu na época ainda não sabia, não tinha dimensão do que era, né, da esfera que era. E ele me perguntou, sua empresa tem governança? Se você se afastar, sua empresa ela continua operando, ela sobrevive? E aí, naquela hora, assim, como a gente é bom de lá, ele falou, naquela hora não tem o quê? Estamos construindo. Oxi, eu perdi pra ele, Heitor? Tem, o quê? Eu vou lhe mandar meus documentos, tudo, estamos construindo, Aí depois a gente vai procurar entender, né? Quando ele me falou, rapaz, isso que é realmente... Poxa, se aquela pessoa, aquele empreendedor ali sair por algum motivo, ficar doente, alguma coisa, quer dizer que o seu capital que você alocou está comprometido? Isso é sério, é um risco alto, né? Que a gente precisa medir. Então... cada vez mais tem feito sentido de enxergar esse ponto, assim, essa jornada inicial que a gente está vivendo, que eu vejo isso de forma base sólida aqui, trazer essa percepção para quem está nos ouvindo de busca empresas que tenham esse processo ou que estão amadurecendo isso, de algum jeito estão no caminho, porque é muito difícil também você pegar uma empresa média com um grau avançado, né? Algumas deve ter alguns fora da curva aí também no processo, mas certamente é mais difícil. O importante é a caminhada, sabe? Você entender que aquilo está caminhando para que o recurso chegue da maneira correta. Então eu estou entendendo que uma empresa com essa característica, e aí eu estou vendo que a gente está passando por várias áreas, não é uma coisa assim que você cuida só do contrato social, que às vezes as pessoas acham, não, governança, eu vou chegar, eu vou fazer meu contrato social, meu acordo de sócio está resolvido. Não é isso, né, que a gente está vivendo. É isso, então,
Tem mais coisa. Estamos emergindo, né? Estamos falando de, poxa, traz um advogado para pensar na parte tributária, como é que vai se dar a sucessão, quais são as regras que vão fazer com que a família no longo prazo, né, não brigue, que já vamos acertar todos os detalhes de antes, como é que a empresa vai ser vista, vamos criar regras aqui para que a sucessão da família não prejudique a imagem da família. Um direcionamento muito bacana que eu achei que você olhou a Caruso e falou, a gente precisa de um controller, então vamos trazer, a gente já está fazendo uma roupagem, mudando algumas coisas na Caruso para ter justamente essa robustez financeira que o mercado precisa ver, ao mesmo tempo que eu tenho... Aí começa a cascata de organização, né? Você vai organizando uma caixinha, vai empoderando outras, daqui a pouco sua empresa está num trilho de prosperidade grande. Né? Então isso... Até quando você falou, olha, desculpa te cortar, mas a empresa olhou, se você sair hoje, o que acontece? Né? Puxa vida, né? A empresa morre porque você saiu? Ela não pode morrer porque essa pessoa saiu, né? Até porque somos mortais, né? Se acontecer algo com a gente, e nem não é só uma viagem, e o que acontece com essa empresa? Então, quando a gente já define quais são os papéis e responsabilidades dos principais executivos da empresa, o que cada um tem que entregar, se sai essa pessoa, essa atividade não fica sem ser entregue, né? A empresa vai continuar cumprindo o seu papel, a sua vocação ali dentro do core business dela, né? Então eu não posso ter o risco de o negócio estar atrelado a uma pessoa. Esse negócio ele tem que continuar. Então se eu tenho já todo esse arcabouço de governança, onde tem todo o direcionamento dessa empresa com as suas políticas, com seus procedimentos, com sua, enfim, com todo esse ferramental, obviamente essa empresa vai continuar sozinha, né? Até porque você pega férias, né, Francisco? Tem que pegar, né? Algum momento. Isso aqui ainda não foi negociado, não, viu, né? O presidente do conselho tem que definir, né, Francisco? Mas você vai pegar férias, você pode ficar doente, você pode talvez sair desse negócio e fazer uma outra coisa. O negócio ele tem que continuar independente da pessoa que está lá, né? Então todo esse ferramental que a gente coloca também acaba ajudando nesse processo. Né? Rapaz, me veio um negócio aqui legal também na cabeça que é o seguinte. E aí você vai me desculpar a expressão que aqui a gente fala muito isso. O empreendedor, ele é meio porra louca. Né? Porque muitas vezes a gente faz para depois ver se a gente vai indo, vai tendo ideia, vai indo. Então é muito bom ter alguém para te dizer não. Ou, sabe, é muito bom para alguém que frear, né? Ou talvez fazer as perguntas, só as perguntas certas, te clarear o processo, sabe? Direcionar, porque o empreendedor ele tem uma energia muito boa, né? E isso é poderoso, mas se bem canalizado, se bem direcionado, faz todo sentido, você pode prosperar muito mais, né? Essa parte do empreendedorismo, mas essa parte do olhar, da gestão, dos controles, dos cuidados, né? Dos riscos que estão ali que talvez você não enxergou. Então o conselheiro também tem esse papel de fazer boas perguntas, né? De provocar mesmo, né? De fazer você talvez sair desse status quo, né? Então, mas por que isso? Por que aquilo? E essas perguntas vão ajudando a gente a pensar juntos, né? É isso aí. Exatamente. É a orientação certa. Vocês estavam falando aí, eu estava me lembrando de umas falas que eu ouvia em alguns lugares de empresa familiar também, e o chefe da família, né, falar assim, eu não comecei a governança, não sei se eu vou fazer, que eu não vou querer ninguém mandando na minha empresa. e aí houve uma pergunta, né? Foram dois, inclusive, que eu ouvi essa fala. Sim, aí na hora que você morrer, aí sim, então se dane, que brigue, que se resolvam. Tem dinheiro, né? Peraí. Mas é exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário. Então, acredito que nesse momento vai ser tão ruim, tão doloroso para todos. E assim... eu tenho na minha família casos, né, de brigas por conta de dinheiro mal resolvido. Né? E assim, a gente acha que na minha família, pelo menos eu e meus filhos, nós concordamos que o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. E que ele precisa ser bem utilizado. Com certeza. Então a gente parte desse princípio para ter essa base sólida de manter essa união, e tem que ser feito um conselho, sim, porque o conselho vai te ajudar a ter uma orientação correta, vai ouvir tudo que está se falando, vai ter um direcionamento melhor,
traz uma experiência mais concreta, mais assertiva para aquele momento e vai dar tudo muito mais certo, a empresa vai crescer melhor. Muito bem. Ó, hoje a gente está aqui com a missão de vir lhe falar sobre esse primeiro passo. Né? Então a gente vai contar o passo a passo. A gente veio hoje, inclusive, de uma reunião extensa de conselho, a mente fresca aqui para poder a gente conversar. Mas é só o primeiro passo que a Caruso deu, comunicar a você o que é que a gente está fazendo, né? Te dar a oportunidade também de refletir isso na sua empresa, você como investidor olhar para onde você está colocando o seu capital, se essas empresas têm esse processo de governança, tá certo? Eu acho que isso minimiza teu risco, a gente quer que você ganhe dinheiro, não perca dinheiro, tá certo? E mercado imobiliário é longo prazo, os ciclos são longos e isso é preocupante, a empresa precisa estar estruturada para poder passar essa jornada aqui, né? Porque tem muito emocional envolvido, você precisa estar estruturado para chegar lá e ter o sucesso que precisa. E vamos caminhar para o final já aqui, mas Janete, primeiro você precisa saber o seguinte, aqui a gente tem uma premissa, né? Só senta quem tem brilho nos olhos para falar do tema, então é muito importante para a gente, porque eu acho que hoje, no mundo de tanta informação, a gente acha que você precisa sentir a verdade. Eu chego a essa conclusão que se você precisa sentir a verdade, né? Eu acho que no mundo da IA o que vai diferenciar é essa conexão, sabe? De você sentir que o outro está falando do coração de verdade, que é bem intencionado. E pedir para você deixar uma mensagem final, você uma e Ivana outra, né? Para quem está nos ouvindo, que é a mensagem que vem no seu coração que vai aí espalhar para o mundo. Acho que a mensagem, acho que primeiro que governança ela não vem para engessar, ela vem para ajudar você no processo. E aí se você não conhece nada de governança, ou talvez, muitas vezes até conhece, mas não sabe que conhece. Então vai entender um pouquinho o que é governança, né? E como é que ela realmente contribui com a jornada do teu negócio. Porque o dinheiro, ele é um recurso caro, é um recurso escasso. E aonde eu vou colocar esse dinheiro? Eu vou colocar esse dinheiro onde ele é mais bem zelado. E a governança, ela vem para ajudar nesse zelo do cuidado desse dinheiro. E o dinheiro é um dos itens, porque tem outros elementos que eu posso colocar aqui, né? Então, se você não conhece de governança, procura entender e investir em negócios onde tem uma governança já, né? Ou, como eu falei, governança, todas as empresas já nascem com algum grau de governança. Só que se eu não tenho nem essa percepção de governança, como é que eu uso essa governança, inclusive em prol do meu negócio, inclusive para mitigar os riscos desse negócio, né? Então não sabe de governança, vai saber um pouquinho o que é governança, porque ela realmente vai ajudar o negócio. Acho que é a mensagem. Eu sou apaixonada por governança, né? Então... Muito bom. Eu sei, Ivana Caruso. O que eu tenho para finalizar é dizer que, como o Janete falou, que façam realmente uma leitura, uma pesquisa, para de verdade conhecer o que é que significa ter uma governança dentro da empresa e qual é o benefício que você vai ter com isso. Partindo daí, você vai entender que é o melhor a fazer e é da transparência ao mercado que você trabalha sobre a empresa que você tem, inclusive, que é uma coisa importante, que é esse time que trabalha com você, essas pessoas que trabalham, para que elas se sintam seguras, amparadas, firmes nos líderes que tem. E onde está pisando, não é? Para poder ter essa casa de segurança. E isso é o que a família Caruso tem para dar. E estamos nessa construção e tenho certeza que vamos alcançar aí o espaço sideral. Simbora! Você que está aqui com a gente, que curtiu esse conteúdo, segue a página, porque é uma métrica muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e continuar enviando para mais pessoas. Então contribui para que a gente leve conteúdo de valor, que faça sentido para as pessoas e coloque dinheiro no seu bolso. Fiquem todos com Deus e até a próxima!